Olá! A dica de hoje é sobre estilo, é sobre história, é sobre arquitetura, é sobre conhecimento. Vou falar com vocês sobre Art Deco. A Art Deco, ela veio logo após a Art Nouveau, mas ela fugiu de todas as características e todas as tendências que tinham dentro da Art Nouveau. Então vamos lá! O que você sabe sobre a Art Deco? Pouco? Então hoje você vai aprender um pouco mais. E tudo começou em 1920 e o seu auge foi em torno de 1925. A Art Deco, ela nasceu na França e ela entrou de forma muito luxuosa e buscando formas clean. Se a gente for pensar no clean atual, ela não era lá muito clean, mas para a época, obviamente que ela era bastante clean. O cinema também foi muito influenciado pela Art Deco. E se você gosta de um bom filme, se você por acaso assistiu O Grande Gatsby, neste filme, toda a ambientação, toda a decoração, toda a estrutura é 100% Art Deco. Então eu acredito que, se você gosta desse estilo, deve continuar assistindo o meu vídeo para saber mais sobre o assunto. Continuando com relação às influências, assim como no cinema, assim como na moda, obviamente teve uma influência muito grande na parte de design de interiores, que é o que nos interessa agora. E o que eu quero dizer a respeito do Art Deco, ela fugindo da tendência do Art Nouveau, que levava tudo para a natureza, fugiu de todas as tendências florais e do que remetia a plantas, e buscou o feminino, buscando muito a silhueta, as curvas, a forma do corpo. Então, o Art Deco ele se tornou muito mais sensual por trazer o feminino e trazer também a linguagem dos animais. Mas isso eu vou falar aí logo adiante. O que teve de influência no Art Deco? Nós tivemos o futurismo, porque se buscou linhas diferentes, e eu já vou falar sobre as linhas. Teve o cubismo e o construtivismo também, foram muito presentes dentro do Art Deco, trazendo toda uma nova linha de concepção de decoração e de design de interiores, onde as linhas que eles buscavam eram as linhas abstratas, porque eles queriam fugir de toda aquela parte floral, da parte dos floreios que tinha na Art Nouveau. Então a Art Deco trouxe, além do abstrato, o geométrico, as formas geométricas puras, o quadrado, o redondo, o triângulo e muito paralelismo, tinha muita linha paralela. E por quê? Porque eles queriam linhas puras, eles queriam linhas retas e fugir dos rococós e dos volteios, embora, como eu falei, a forma física, principalmente a feminina, foi bastante explorada. Vamos falar sobre os materiais da Art Deco. Na Art Deco foi muito utilizado materiais tais como o marfim, porque o marfim, vou botar um pouquinho de história aí. Se você buscar informações, você vai ver que tudo que era, por exemplo, vindo da África, né, começou a ter uma exploração, começaram a ter as coisas de safari, as pessoas começaram a fazer esse tipo de turismo e, obviamente, este material foi trazido para a decoração, foi trazido para os interiores. Então, o marfim, tanto enquanto uma madeira rara, porque era muito branca, como o marfim tirado dos animais, foi muito utilizado em peças de decoração. A jade, a pedra verde, foi muito difundida, ela foi amplamente aplicada e tinha muitos objetos, tinham muitas esculturas, muita joia, tudo feito com jade, porque eles gostavam do verde, foi uma cor muito presente dentro da Art Deco. A laca entrou com muita força porque ela era brilhante, ela era reluzente, ela tinha um tratamento já industrial, porque se a gente pensar na Art Nouveau, que trouxe uma série de características da arte industrial, na Art Deco a coisa já começou a ser feita mais em larga escala
E a laca se fez presente. O aço inox da mesma forma e espelho. Nossa, se tem uma coisa que tinha na Art Deco, era espelho, porque eles se deram conta que os espelhos duplicavam, ampliavam os espaços. Então ele foi muito difundido, ele foi muito espalhado, foi bastante aplicado. Os espelhos já tinham muita questão do facete, muitos espelhos inclusive já com desenhos, com aquela coisa do jato de areia, que já veio um pouco da Art Nouveau também. Outro material muito utilizado era a madeira. O que a gente pode falar sobre madeira? Eles buscavam essencialmente madeiras raras, como eu falei, o marfim, entre outras, e o ébano, porque foi um mobiliário produzido muito escuro. Eles gostavam do ébano, porque o ébano era quase preto. Como eles queriam ter uma tendência mais clean, as cores se tornaram mais neutras, não tão chamativas, e a madeira, o ébano preto e o marfim branco vieram com tudo, marcaram presença e com certeza, se você achar um móvel bem escuro, feito de ébano, pode ter certeza que ele é Art Deco, principalmente se ele tiver linhas geométricas puras, certo? O mármore, as pedras. O mármore começou a tomar uma proporção muito louca, muito ensandecida, porque eles botavam mármore em tudo. Passaram a botar mármore no piso, nas paredes, no teto, nas fachadas. O mármore ganhou um uso, primeiro porque as cores dos mármores que eles buscaram já eram mármores diferentes, saíram do mármore branco, né? Saíram daquela pureza e partiram para mármores com cor. O travertino, o mármore vermelho, tudo isso deu muita suntuosidade, deu um luxo. Os tapetes feitos de mármore, como se fossem machetarias, né? Os desenhos feitos eram riquíssimos, a estrutura da pedra era luxuosíssima. O mármore entrou com tudo, ficou muito legal, foi muito difundido, foi muito espalhado por todos os lugares. Peles. O que a gente pode falar de peles? Como eu falei que estava na moda ir para fazer safari, as peles elas tinham uma tendência a serem as mais exóticas possíveis, como por exemplo pele de zebra, pele de leopardo, pele de onça, animais que não eram do cotidiano das pessoas e elas foram trazidas e foram bastante aplicadas na decoração. É claro que tudo isso que eu tô falando, a gente tá falando de decoração que era da classe mais elitista, né? Porque as pessoas mais humildes, elas até podiam ter muito bom gosto, mas elas talvez não tivessem acesso a isso. E nós estamos falando da decoração a nível de burguesia, a nível de quem tinha poder, potencial financeiro para desenvolver esse tipo de decoração, esse tipo de aplicação. Então, os materiais eram muito sofisticados. Tem uma imagem aí de um piso em pedra e outro em os tapetes, com tapete de pele natural. Eu vou falar das cores e da iluminação e depois eu vou falar dos arquitetos. As cores na decoração Art Deco, elas eram bem mais sóbrias, tinha muito listrado, tinha muito tecido já com características de cor única, porque eles queriam ter uma ideia de maior sobriedade, como eu disse, mais clean. Então, não tinha muito floral, não tinha floral. Era tudo mais puro, já uma coisa mais minimalista, trazendo para uma ideia mais minimalista, embora tivesse muito objeto de decoração. E as cores principais eram o verde, o vermelho, o azul, todos em cores um pouco mais fechadas, nada em cor aberta, e os tons neutros entraram com tudo, justamente porque eles queriam buscar a coisa clean, a coisa simples do estilo Art Deco. Evidentemente que a iluminação na época era de temperatura de cor quente,
porque ainda eram lâmpadas com filamentos, né? E hoje em dia, se você for replicar na sua casa um estilo Art Deco, ou até mesmo um Art Nouveau, ou qualquer estilo antigo onde não existia lâmpadas de temperatura de cor fria, é evidente que você pode fazer uso dela, mas não se esqueça de fazer uso da lâmpada de temperatura de cor quente, principalmente quando você quiser destacar algum elemento que remeta exatamente ao período, como uma escultura, como um sofá, um quadro, né? Uma própria luminária que seja muito característica da época. O ideal é que você coloque uma lâmpada de temperatura de cor quente. Ela pode ser potente se você gosta de bastante luz e pode ser mais amena se você quer um pouco mais de penumbra. Bom, essas são as dicas. E a última informação que eu tenho que dar para vocês é que a arquitetura foi riquíssima. O Brasil, então, teve muita arquitetura Art Deco. Eu vou citar que o Cristo Redentor, a Central do Brasil no Rio de Janeiro e outras inúmeras obras são Art Deco. Os pioneiros da Art Deco, um dos principais, é Auguste Perret. E esse Auguste Perret nada mais era do que o chefe de Le Corbusier, que o Auguste Perret, o pai dele era um pedreiro, era um empreiteiro, e trouxe o concreto. E foi o Auguste Perret que colocou na moda a utilização do concreto armado. Le Corbusier, como seu pupilo, mais adiante fez obras incríveis, e eu vou falar sobre ele, será uma próxima dica. Ela virá, aguarde, sobre Le Corbusier. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês me assistam sempre. Até a próxima dica. E é isso. Aqui no meu canal no YouTube, Luz de Cor. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe o seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.